Bem-vindos, bem-vindos a mais uma live falando sobre ansiedade e depressão. É um tema que muita gente sofre e ainda tem muita gente que não sabe como lidar com a ansiedade. Existem vários fatores que aceleram a parte da ansiedade. A gente pode pensar o excesso de informação da internet, a situação política pode acelerar a ansiedade. Alguns dizem que a situação genética também. Então são alguns fatores que levam de fato a uma pessoa a desencadear a ansiedade e mais ainda o transtorno de ansiedade. Então fica ligado até o final dessa live e saiba quais são os tópicos, os detalhes sobre a ansiedade, e já compartilhe o máximo possível dessa live para mais pessoas. Eu vou estar iniciando essa live falando quais os sinais característicos do transtorno de ansiedade. O principal sinal de que a ansiedade passa a ser um distúrbio é quando resulta de um sofrimento ou prejuízo da atividade importantes do seu dia a dia. O transtorno de ansiedade causa sofrimento emocional e físico, além de acarretar prejuízo ao funcionamento social do indivíduo. E aí eu vou trazer aqui um elemento que é a intensidade, a frequência e as consequências. Então, se a frequência ela aumenta, se a intensidade da ansiedade ela também aumenta, logo as consequências podem vir. Exemplo, se uma pessoa tem muita ansiedade na hora que sai de casa, ela verifica a porta, verifica se desligou alguns aparelhos, né, se fechou a porta, e aí esse pensamento, que a gente vai falar em termos de, em algum ponto, algum nível obsessivo, faz com que ela volte e aí acabe se atrasando para o trabalho, ou a ansiedade faz com que ela não saia de casa, não saia do quarto. Então são alguns níveis. Quando chega ao ponto da pessoa não sair de casa, já tem um grau aí, porque ela está evitando uma questão social também. Aí entenda que não tem, às vezes não tem a ver com o social, mas o fato de estar evitando alguma coisa passa o social não acontecer, logo isso caracteriza um cenário. Em pouco tempo uma depressão pode se instalar. Manifestações clínicas típicas do transtorno de ansiedade: aumento da frequência cardíaca, respiração acelerada, excesso de transpiração, tremores, tontura, cansaço, tensão muscular, dor de cabeça, dificuldade para dormir e problemas gastrointestinais. Sobre o aspecto emocional, os principais sintomas característicos do transtorno de ansiedade são manifestação de sensação de medo irracional e insegurança extrema, atitude de antecipação apreensiva, pensamento catastróficos, oscilação de humor, aumento de períodos de vigília e alerta, sofrimento descontrolado e persistente e comprometimento do desempenho diário. Aí a gente pode trazer alguns pontos importantes dentro dessa dinâmica, mas eu vou me aprofundar na próxima live, que é bem interessante a gente entender a diferença, por exemplo, de ansiedade e medo, transtorno e ansiedade. Espero que até essa parte da live, né, tenha feito sentido. Tem muito mais a desenrolar sobre esse assunto e penso, né, compartilhando a sua, talvez uma experiência próxima, situações de aflições, angústia, tirar dúvidas. Às vezes sem a gente ter a informação, a gente acaba perecendo, né?
Então, ter informação é uma parte importante do processo. A outra parte é consciência, depois a outra parte é se direcionar à solução e, de fato, praticar essa solução. Espero que tenha feito sentido para você, crescer, contribuir. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Fui!